Boa noite! Boa noite, criaturas! Sejam bem-vindos ao nosso momento, ao momento de falar de algo super, mega, ultra importante. De falar sobre medo, de falar o que dificulta a você que possivelmente já tem um olhar, uma visão do agulhamento a seco, ainda não ter se tornado referência na sua cidade, no seu mercado. Essa live é muito importante para vocês. Eu tenho certeza que eu vou poder ajudar muito. Boa noite para todo mundo. Oi, Marta, quanto tempo? Bruna, sejam bem-vindos. Saiba o que não fazer no agulhamento a seco, né? Se você tem medo de errar no agulhamento a seco, esse é o seu momento, esse é o momento para a gente compartilhar, para a gente trabalhar e eliminar o medo de agulhar. Vamos falar tudo, vamos falar abertamente. Sinalize aí para mim se tá tudo certo. Marta, que é do Paraguai, correto? Tem um tempo que a gente não se vê. Bem-vinda, Marta, saudade também. E aproveitando, enquanto eu vou aqui dando meu boa noite, aproveita, tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Envia para todo mundo que tem medo de agulhar, que acha que o agulhamento a seco é algo que vai gerar muito medo, desespero ou que vai lesionar o seu paciente. Envia aí esse aviãozinho, porque essa live foi feita para essa pessoa. Que maravilha! Agulhando muito aí no Paraguai? Fazendo muito agulhamento a seco de forma segura? Responde aí pra mim, Marta. Obrigada, Bruna. Que bom que o áudio tá legal. 30 segundos e já vou começar com o primeiro tema, o tema mais perguntado desde 2012. O tema que todos os alunos falam, perguntam no momento da inscrição, né, que é a primeira pergunta ao começar a trabalhar no agulhamento a seco desde o curso. É aquela pergunta, aquela relação que faz, a mão tremer no momento que segura a agulha. Uma das perguntas que eu muito faço no início do curso é a seguinte: você tem medo, respeito, trauma de agulha? E aí a maioria diz: não, professora, eu sou super tranquila, não tenho nenhum medo de agulha. Mas no momento que pega na agulha, que vai começar a agulhar, olha, eu vejo lá, a mãozinha tremendo de medo. E aí, ao questionar o porquê do tremor, o porquê do medo com a agulha na mão, a resposta é clara: medo de lesionar o meu paciente, medo de causar uma disfunção séria, uma disfunção grave com a agulha na mão. Então, é sobre esse momento a nossa live, o que não fazer, como não errar no agulhamento a seco. Então, já enviou aí para todo mundo? Já conferiu? Se aquele colega que estava lá com medo do agulhamento já recebeu o seu aviãozinho, envia aí para mim. Que maravilha! Depois a gente vai bater um papo aí, viu, Marta? Eu e você, eu aqui do Brasil, você aí do Paraguai, você me contando como é que foi essa experiência do agulhamento a seco. Agora vamos lá, vamos falar sobre esse momento. Gente, quando a gente pensa, a pergunta que nós fizemos foi a seguinte: tem medo de errar no agulhamento a seco? Quando eu falo em errar, a palavra que se conecta, a palavra que puxa é o quê? Errar, medo. Medo, segurança. O que faz você eliminar o medo? Eliminar a possibilidade do erro que na sua cabeça é comum. Conhecimento. Conhecimento. A maioria desses alunos que começam tremendo a mão ao agulhar, finalizam a sua formação sem o tremor. Porque simplesmente não há mais o véu
do dizer não conheço, é desconhecido, eu não estou entendendo qual é esse processo. Então, a segurança é algo que precisa ser trabalhado desde o início. E é isso que eu vou revelar nesse momento aqui. Então, um dos maiores medos seria, número 1, pneumotórax. O maior medo de todo aluno ao realizar o curso, a formação do agulhamento a seco, é o pneumotórax. Professora, então é real, a estatística, a literatura mostra altíssimo possibilidade de se causar pneumotórax? Sim, gente, sim. O agulhamento a seco, a acupuntura, há uma grande possibilidade de causar um pneumotórax. E aí? Então eu não vou fazer, eu não vou agulhar. Eu vejo muitos alunos que já entram falando exatamente isso. Eu vim fazer esse curso, eu vim fazer essa formação, mas eu tenho medo e eu vou recuar. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de causar um pneumotórax. Vamos lá. Alguns anos atrás, eu estava num estado onde ministrei durante muito tempo o curso de dry needling, e a principal pergunta era essa, porque existia um alto índice de pneumotórax no estado, onde as pessoas estavam tendo muito pneumotórax, e o grande medo de se fazer o curso vinha disso. E aí a gente teve que mostrar o conteúdo programático, toda a programação, a forma de inserção, para que que chegasse nesse aluno a segurança de se matricular e de fazer esse curso, né? Então, o que leva ao profissional, em primeiro lugar, a ter medo do pneumotórax, causar o pneumotórax? Porque o paciente vai imediatamente, ou algumas horas depois, cursar com uma dor torácica aguda, intensa, com desconforto respiratório, com dificuldade de respirar. Então, isso é o que nos leva pode levar e vai levar possivelmente a uma alteração da frequência cardíaca, a um desespero imediato do paciente. Então, esse desconforto ele só vai aumentando, pode piorar na expiração forçada. Então, esse é o sinal clássico do que a gente está vendo. E a literatura vem trazendo para a gente esse alerta. Olha, com agulhamento a seco, você pode sim causar pneumotórax. Lembrando que eu dou curso, gente, desde 2012. São 2.821 alunos que eu tive o enorme prazer em diversas partes do Brasil, e com a minha querida Marta pode afirmar, inclusive até no Paraguai, em que a gente levou o agulhamento a seco, levou essa possibilidade de tratar levando segurança. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que é preciso seguir passos. É preciso seguir milimetricamente a associação do como deve ser feito, qual área é risco para pneumotórax. Então, se eu fosse te falar uma área que você tem que estar extremamente atenta, que pode te deixar naquele momento muito entusiasmada para você tratar, para você agulhar, seria o trapézio. Só que o trapézio, assim como o romboide, é uma das musculaturas que mais pode levar a um pneumotórax. E aí, eu não vou agulhar o trapézio? Eu não vou agulhar o romboide? Não é isso que eu estou te dizendo. Para que você agulhe o trapézio e o romboide, você precisa seguir passos. Você precisa trabalhar numa angulação específica. Mas antes disso, você precisa entender se é necessário você trabalhar aquele músculo para aquela dor do paciente. Então eu estou falando de diagnóstico diferencial. Junto com a avaliação, junto com seguir o passo a passo, com trabalhar a estrutura de forma correta, você precisa entender se aquela dor vem daquela estrutura que você quer trabalhar. Tá certo? Então, antes de avaliar, de pensar no risco, você precisa ter segurança. Vamos lá. Se eu quero trabalhar outras estruturas que estão ali próximo, como o supra, como o infra, eu posso trabalhar. Eu devo trabalhar. E eu sei que eu já tenho ali uma zona super de proteção, porque eu tenho uma escápula para me dar essa cobertura.
beleza? E que muitas vezes essa disfunção, essa hipertonicidade do infra pode estar gerando uma dor que vai a nível de trapézio superior, base do occipital, e que você muitas vezes não vai ser necessário trabalhar no trapézio, trabalhar com tanta profundidade. Então, dica número 1 para você trabalhar resumidamente e evitar o pneumotórax no seu paciente com agulhamento a seco. Você precisa trabalhar com um ângulo específico. Toda a literatura fala de 45 graus. Trabalhar na área do tórax de 45 graus. Você não deve trabalhar de forma profunda. E daqui a pouco a gente vai falar o que é agulhamento profundo. Ou seja, vamos definir o que é um agulhamento superficial e o que é um agulhamento profundo. Teremos vários outros encontros e eu falarei exatamente o que cada um deles dá de resposta para o seu paciente. Isso é fato. Beleza? Mas a primeira parte é essa. Você vai agulhar a 45 graus e você vai estar extremamente atento. Se você precisar, se for um ponto gatilho muito grande, se for uma zona de tensão muito grande, você vai trabalhar cercando o ponto. Na acupuntura eles chamam de flor de lótus, tá? Você vai cercar o ponto para aumentar a vasodilatação, para aumentar a redução, né? Na verdade, provocar a redução da acetilcolina e assim promover o relaxamento dessa musculatura. Se você trabalhar a 45 graus, se você não quiser, não fizer a inserção toda dessa agulha nesse tórax do seu paciente, eu digo a você, desde 2011 eu agulho, desde 2012 eu dou aula, você não vai causar um pneumotórax no seu paciente e você vai ter um excelente resultado. Excelente resultado clínico, de amplitude de movimento, você vai conseguir trabalhar com esse paciente em um largo espectro. Tudo bem? Então, sim, existe alta possibilidade de pneumotórax, mas é extremamente confiável se você seguir todos os passo a passos. E eu já estou dando aqui alguns dos passos que eu dou lá na minha formação, tá? Para que você, profissional, consiga trabalhar com segurança e não ter medo do agulhamento a seco. Envia aí, hein? Envia, porque tem muita gente que não sabe disso aí. Vamos para o top 2. O que eu tenho medo? O que eu tenho medo em agulhar? Do que meu paciente pode sentir? Do meu paciente piorar? O paciente, o terapeuta, geralmente nós temos muita preocupação do paciente exacerbado, piorado depois do agulhamento. Sibeli, verdade ou mentira? Isso pode acontecer com agulhamento a seco? E aí? Sim, gente. Isso pode acontecer, isso geralmente vai acontecer, tá? Por que vai acontecer? Porque nesse momento em que a gente insere a agulha, naquele ponto, naquela zona de tensão, você tem várias substâncias químicas concentradas, como por exemplo a acetilcolina, a bradicinina, a prostaglandina. Então, todas essas substâncias químicas, elas vão e poderão, né, gerar dor depois. E aí? E aí que a gente tem sim como trabalhar dentro desse processo. A gente tem como trabalhar para esse paciente, para que reduza essa possibilidade. Sibeli, se você fosse falar em percentual, em números, qual desses pacientes ou quanto desses pacientes após serem agulhados apresentam piora da dor? Veja só. De acordo com a minha realidade clínica de atendimento diário, gente, 15% máximo apresentam essa piora temporária. Mas existe a possibilidade desse paciente ter uma piora, que nós chamamos de piora real. Aquela piora que o paciente diz assim, eu não estou conseguindo me movimentar, eu não estou conseguindo realizar nenhum tipo de atividade. Isso é baixíssimo. 1-2% dos pacientes apresentam, mas isso pode acontecer. E isso parece estar relacionado com alterações genéticas,
tá? Posso falar muito mais disso para vocês depois. Existe já um passo a passo de substâncias que esse paciente pode produzir anti-opioide e aí piorar a dor dele. Esse paciente não ter uma boa reação com as agulhas. Vamos de exemplo, professora, vamos de exemplo clínico de pacientes que realmente apresentam alterações pertinentes a isso. Eu vou falar fibromialgia. Paciente com fibromialgia muitas vezes pode ter uma piora real do quadro. E o que eu devo fazer, Cibele? Ou como eu devo agir para o meu paciente, principalmente o fibromialgico, ele não piorar? Primeiro, comece com poucas agulhas. Comece específico. Eu sei que a gente tem vários pontos a serem trabalhados, eu sei que a gente tem várias possibilidades, né, a trabalhar dentro desse processo, mas muitas vezes a gente acaba se excedendo e aí a gente coloca muitas agulhas. Não faça no primeiro atendimento o agulhamento profundo. Não faça pistonagem no primeiro momento, porque a pistonagem, ela vai liberar o músculo mais rápido? Vai, mas ela também vai deixar ele mais dolorido, tá? Eita, que tem um monte de gente aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, na minha outra câmera. Um minuto aqui. Eu tive um problema. Pronto, já reiniciei ali. Eita, que tem um monte de gente. Aproveita e envia aí. Envia para o seu amigo, porque eu tô dando várias dicas, várias possibilidades do que você tem medo, pode ter medo do agulhamento e o que você deve evitar no agulhamento, que você não deve fazer no agulhamento para o seu paciente. Então eu tava falando do quê? Eu tava falando do paciente piorar após o agulhamento a seco, tá? Então isso pode acontecer e essas são as duas formas que você vai evitar. Você vai evitar inserir muitas agulhas no seu paciente, certo? Você vai colocar o menor número de agulha possível e você vai trabalhar específico. Específico seguindo um raciocínio, seguindo uma cadeia de avaliação. Isso tudo muito bem preparado. Vamos para o top 3. Perfuração visceral. O tempo da agulha pode piorar? Não, Virgínia, não há relato na literatura sobre isso. O tempo que a agulha fica, ao contrário. Quanto tempo maior, né? Possivelmente, essa agulha ficar, vai mais trabalhar e se desensibilizar, trabalhar no sistema nervoso central. Então, não há uma relação de tempo que a agulha ficou com a piora. E sim, isso é uma teoria, inclusive, essa possibilidade de ter mais agulhas ou, principalmente, de você fazer o agulhamento profundo com pistonagem, isso pode levar a uma piora, tá? Não é necessariamente o tempo da agulha. Acho que eu respondi aí direitinho, né? Outro medo muito comum, gente, muito comum, é de perfurar a víscera. E eu tava lendo um artigo agora de 2020 falando exatamente isso. Quem já foi meu aluno aí sabe e que eu falo o tempo inteiro nisso. A parte visceral, arterial, vaso. Como você deve direcionar isso, gente? A literatura cita duas preocupações. Eu venho falando isso há anos e agora eu vi a literatura falando, que é rim e intestino. Todas as formações, elas devem estar correlacionadas com essa análise visceral. Tá? Essa análise de cuidado. Então, por exemplo, vamos falar de um músculo que está extremamente envolvido, certo? Nessa proporção, que é o quadrado lombar. O quadrado lombar, ele tem uma grande referência pra gente na disfunção de dor lombar, de dor inguinal, de dor irradiado para o abdômen, de dor irradiado possivelmente até para glúteo. Só que, qual é o grande problema do quadrado lombar, gente? Existe uma área, que é dito como um espaço morto, nível da 12ª costela, chamada de triângulo de Greenfeld.
essa área é uma área de acesso ao rim. Quando a gente tem episódios de cálculo renal, por exemplo, o médico ele vai até essa estrutura e faz uma percussão direta para que veja se existe possivelmente um cálculo renal, para depois seguir com ultrassom, com uma ressonância, entendendo a zona daquele processo, tá? Então, esse triângulo de Greenfeld, principalmente essa zona, né, onde eu tenho uma face de Told, que é uma face de comunicação direta com o rim, a gente deve estar extremamente atento. Por que atento, gente? Porque aí é que pode morar o grande X da questão, tá? Pode estar a possibilidade, inclusive, de uma perfuração de rim. E quantas vezes será que a gente já viu, né? Já viu algum relato disso? Quantas vezes? Eu me lembro que nunca. Eu comecei a avaliar isso quando eu comecei a estudar anatomia perfeitamente. Quando eu comecei a esmiuçar a anatomia e passar para o meu aluno o cuidado com essa estrutura, o cuidado com essa alteração. Então, professora, seria então contraindicado eu agulhar o quadrado lombar? Não, eu tenho que agulhar, eu tenho que ir profundo, eu tenho que trabalhar essa estrutura. Só que eu tenho que fugir dessa zona, eu tenho que ir para uma zona maior de conforto, maior de segurança, onde eu não tenho a possibilidade de causar lesão, ou melhor, o menor possibilidade de causar lesão para o meu paciente. Varizes. Sim, veias varicosas, varizes, não é para você estar trabalhando dentro dessa estrutura, porque você tem um risco muito grande. Então você lembre sempre que o dry needling, ele é uma ferramenta. E essa ferramenta você vai avaliar se você vai usar ela agora ou se você não vai usar. Que tipo de paciente você vai usar? Então, olha, meu paciente está tomando anticoagulante, né? Um paciente idoso muito desnutrido, a pele muito ressecada. Isso tudo causa um risco para você, certo? É algo que você tem que estar extremamente atento. Entendeu, Marta? Então você vai avaliar sempre a condição do tecido. Você vai avaliar como está esse paciente, né, para você, com você. E algo extremamente importante. Se você passa segurança, se você entende esse paciente